Estamos de volta com mais um programa Diálogo Espírita, numa realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Hoje em pauta uma entrevista com o Dr. Laércio Furlan, médico cardiologista, professor aposentado da Universidade Federal do Paraná, conselheiro da Federação Espírita do Paraná e membro da Associação Médico Espírita do Paraná. Depois nós temos a nossa frase da semana. Sejam bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, para mais um Diálogo Espírita. Prezados amigos, como acabei de anunciar, nós estamos aqui hoje recebendo o Dr. Laércio Furlan, nosso prezado amigo, que aceitou gentilmente o nosso convite. E vamos debater aí, doutor, alguns assuntos que dizem respeito diretamente à sua área, à sua especialização, sempre com aquele enfoque, sob a ótica da doutrina espírita. Muito obrigado pela sua presença desde agora. É um prazer tê-lo conosco. Sou eu que agradeço e estou ao seu inteiro dispor. Pois não. Doutor Laércio, há 4 programas atrás, programa 117, já está disponível no YouTube, nós tratamos do assunto EQMs, experiências de quase morte. E nós vimos alguns aspectos gerais, como, por exemplo, as experiências pioneiras na década de 1960, algumas estatísticas, os 5 estágios principais pelos quais as pessoas passam nessas experiências, e até mesmo os argumentos que os cientistas muitas vezes usam para desacreditar estes relatos. E ainda um caso que veio à baila recentemente, foi divulgado, de uma médica norte-americana que sofreu um acidente no Chile e passou por uma experiência e diz que visitou o céu. Isso. No material que o senhor mencionou, consta, o título inclusive dele é 35 anos de experiência em UTI ou algo assim. Então eu gostaria de saber se realmente o senhor, como médico cardiologista, o senhor vivenciou alguma experiência dessa natureza e, enfim, o trabalho como um todo, do que ele trata, qual é a síntese? Pois não. Nos meus 35 anos de UTI, nós presenciamos várias situações de parada cardíaca. Nós temos 5 minutos para uma recuperação. Passado este tempo, nós ainda mantemos a reanimação, mas 30 minutos nós perdemos o doente. Eu gostaria de focar aqui, atendendo sua pergunta, várias experiências, mas a mais importante, o seu Antônio, de 68 anos, estava em casa, sentiu uma dor importante no seu peito, sudorese, palidez, e foi levado até a UTI e eu de plantão. Chegando lá, eu já fiz o diagnóstico de um infarto, coloquei ele na UTI, o eletrocardiograma mostrou que a corrente de lesão era muito importante, e em poucos minutos, ele já monitorado, etc., ele me faz parada cardíaca. Parou. Nós temos condições, dentro da UTI, da cardioversão elétrica, em que nós usamos 400 watts por segundo, ou Joule, e observamos no monitor o retorno ao ritmo normal, que chama sinusal. Ele retornou de uma forma até muito importante. Entrou numa sonolência de uns 10, 15 minutos. Como os dados vitais eram normais, nos deu uma confiança de que a evolução seria melhor. Tudo ficou tranquilizado. 3 dias depois, eu cheguei para o seu Antônio e perguntei: seu Antônio, o que aconteceu com o senhor na hora da parada cardíaca? E ele me disse, como outros também, mas este foi tão importante, porque ele disse: eu fiquei naquele canto da sala, observando você me reanimar, sem dor, respirando normal, sem nenhum desconforto.
E você lá e meu corpo. Eu dizia, mas como que pode meu corpo ali, eu aqui? Aí eu me lembrei. Eu deixei minha oficina numa bagunça na hora da minha parada cardíaca. Eu vou dar uma chegada em casa. Do hospital até a residência do seu Antônio, em torno de 20 quilômetros. Ele foi e voltou. Ele disse, voltei, a reanimação continuava, via as enfermeiras, via o soro pingando, aquele negócio todo. E daí, interessante que eu me lembrei assim, quem que me arrumou a minha oficina? Porque eu tinha arrumado, tinha deixado uma bagunça. Aí eu disse assim, então nós vamos conversar mais uma vez e eu quero coletar todos os dados que aconteceu com o senhor. E daí, teve mais alguma coisa? Gozado que eu fiquei no mesmo canto que eu estava e como uma força externa me empurrou para dentro de mim, assim, clac. E eu abri o olho assim e disse, estou vivo. Então, de todos os casos, foi o que mais foi importante. De posse disso, mesmo como espírita, eu procurei a parte mais científica. Quem é que estava ali? Quem que ficou ali observando esse corpo em que tudo é uma coisa só, né? Aí, então, nós estudamos o perispírito. Fiz um levantamento em toda a literatura e Sampárnia e o Fenwick são os dois autores que mais estudam a experiência de quase-morte. E, baseado nesses trabalhos todos, nós procuramos a vasta bibliografia e temos dados assim tão importantes, tão evidentes, que nos dá uma certeza de que a consciência não está no cérebro. Existe algo além disso. Pois é, doutor Laércio, é importante a gente frisar aí, o senhor tem essas informações melhor do que eu, de que essas pesquisas, vindas aí cerca de meio século, mais ou menos, né, um pouquinho mais, elas são empreendidas, são feitas em grandes universidades americanas, principalmente, né, e por pessoas que às vezes não são sequer religiosas, quanto mais espírita, não é isso? Mesmo. Importante você, porque eu estou vindo do Congresso de Goiás. Nós estávamos em 1800... Congresso da AME. Da Associação Médico Espírita do Brasil, em Goiás. Nós estávamos em 1840 médicos lá. Inclusive o professor Lommel, que é um caso que estudou 340 pessoas, na Holanda, em 8 hospitais, sabe? Então, a gente vê que o congresso foi ciência, saúde e espiritualidade. Talvez esse nome, espiritualidade, teve uma repercussão positiva. A própria PUC de Goiás estava junto conosco no congresso. E seria feito na PUC. Pelo volume de inscritos, o Corpo de Bombeiro não permitiu. E foi, então, feito no Centro de Convenções. Então, a gente vê que a espiritualidade está penetrando dentro do campo médico. E o objetivo da Associação Médico Espírita do Paraná e do Brasil é levar a alma para a medicina. Nós queremos fazer de tudo para que a medicina reconheça, não sei quando, ou pelo menos um esforço grande, de que existe algo além do corpo. Até para nós ficarmos no meio acadêmico e para a população, para o povo, para as pessoas em geral, essa conscientização de que realmente o que adoece é o espírito, não o corpo, né? Perfeito. O corpo é o efeito, a causa está lá no espírito e é lá que deve ser tratado, remover as causas que estão arraigadas lá e que vêm de vidas anteriores e tudo, né? Mas a gente precisava, eu não sei se o senhor quer fazer mais algum complemento, de modo geral, sobre as EQMs, aqueles pontos principais, talvez fosse interessante o senhor colocar para os nossos telespectadores. Em resumo, o que acontece numa EQM? O que ele, em geral, o que a pessoa vê,
o que acontece com ele, essas sensações, além de, às vezes, ver os médicos fazendo a cirurgia, como foi esse caso em particular? O mais comum é penetrar num túnel e, chegando lá, a luminosidade é grande e ver os parentes mortos. Nós temos em torno de 18% das análises feitas e de que o pessoal que conta, porque existe uma percentagem que não tem coragem de contar isso. Tanto é que 3 hipóteses estão para justificar a experiência de quase morte. A materialista, em que tudo é o cérebro, a psicológica, que entra dentro de uma situação de que eles colocam, por exemplo, este túnel que ele penetra, seria a saída do canal do parto em direção à luz. Mas eles fizeram um trabalho, quem sofreu cesariana, ou passou pela cesariana, e tem a mesma experiência, não tem o túnel. Então, para nós, a teoria materialista, que o cérebro seria o responsável por tudo, a psicológica, de que é uma despersonalização, e o indivíduo, depois que volta para se contentar um pouco, ele inventa alguma coisa, mas a teoria transcendental, de que existe uma alma, é o que está sendo mais pesquisado no momento. Muito bem. Eu quero ainda que o senhor faça, bem rapidinho, mas depois do nosso intervalo, uma colocação apenas sobre um argumento de muitos cientistas, nessa esteira aí do que o senhor colocou, de que, na verdade, tudo isso aí são alucinações por falta de oxigenação no cérebro e coisa e tal, mas isso, daqui a pouquinho a gente volta. Revista Ser Espírita, o espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Meus amigos, estamos de volta aí com o nosso Diálogo Espírita de hoje, nosso quadro Entrevistas, com a presença do Dr. Laércio Furlan, da Associação Médico Espírita do Paraná. E ele nos falava antes do intervalo sobre a experiência de quase morte que nós vimos tratando, e ele estava contando uma situação especial, do porquê de não se sustentar a tese de alguns cientistas, de alguns estudiosos, de que as experiências de quase morte relatadas por pacientes que estiveram no limiar realmente entre a vida e a morte sejam alucinações provenientes de falta de oxigenação no cérebro, etc. Gostaria que o senhor continuasse do ponto que o senhor parou. O fenômeno é universal. A partir do momento que o fenômeno seja universal, existe, assim, do ponto de vista científico, um valor muito grande. Eu gostaria, rapidamente, de citar o trabalho do professor Rink, em que ele trabalhou com 31 cegos que fizeram parada cardíaca e que passaram pela experiência de quase morte. E eles relataram que era pela primeira vez que eles estavam enxergando e descreveram tudo que existia dentro da UTI e estas outras situações que a gente já referiu, penetrar num túnel, ver os amigos, os parentes, passar um videotape
que é muito importante, é rapidamente o videotape. Então, esse 31 que ele examinou nos dá uma ideia concreta de que realmente existe algo diferente nesse corpo. Ele também fez um trabalho com 21 suicidas que não chegaram a concretizar a sua intenção. Neles não houve um que referisse uma situação de paz, de tranquilidade, de luz, de paz, tudo isso que, como são referidos por aqueles que a gente já mencionou. Bom, agora mudando um pouquinho de assunto, a gente sabe do seu empenho já de há muitos anos em relação à orientação às gestantes que às vezes manifestam o desejo de interromper a gravidez, de praticar o aborto, principalmente adolescentes, né? De certa forma, isso representa um fato já consumado, eu me refiro à gravidez, né? Praticamente se ataca os efeitos, enquanto que as causas seria a prevenção da gravidez prematura e indesejada. E a gente não ignora a dificuldade que não só a sua pessoa, a sua associação, mas as próprias autoridades públicas têm nesse campo, né? Aí eu pergunto, se no dia de hoje, com a liberação excessiva na área sexual, né, mais perigosamente entre os jovens, que tipo de ação e quem que poderia se responsabilizar por essa ação para passar uma orientação mais consistente para essas jovens? Eu acho que começa em casa. A orientação é dos pais, primeiramente, segundo da escola e depois da própria saúde, da saúde pública. A nossa campanha de 16 anos, em que nós percorremos quase todos os colégios da região de Curitiba e metropolitana e vários estados que nós fomos convidados, a prevenção que nós fazemos e que fizemos junto aos adolescentes, nós tivemos um resultado espetacular. Porque é a menina que tem que dizer não. Ela tem que ficar consciente de que o não é dela. Nós ficamos num grande colégio aqui de Curitiba 4 anos. A média era de 35 a 40 gestações ou gravidez por ano. Depois de 4 anos, com esse trabalho constante na prevenção da gravidez do adolescente indesejada e precoce, nós conseguimos, depois de 4 anos, ter num colégio de 4.000 alunos. Então, nós vemos que este trabalho foi feito também com a orientadora educacional, que ela tinha que estar na sala de aula, e em várias professores de biologia pedia que eles anotassem e que valia a nota como da prova. E para nós foi de um valor muito grande. Então, nós temos certeza de que a educação começa no lar, a escola tem uma obrigação, se bem que hoje a preocupação maior é que estão saindo do lar e deixando na escola. E a escola não tem uma função tão importante, mas ela tem que ajudar. Dizer que é um problema de saúde pública, o aborto, é uma situação de querer resolver de uma forma em que não seria a melhor, mais digna, mais importante. Prevenção da gravidez do adolescente. Nós temos um resultado satisfatório depois. Nós, na nossa campanha, tivemos vários casos da procura daquelas com intencionalidade de aborto. E numa orientação, na certeza de que a vida continua, de que nós estamos aqui simplesmente de passagem, nós tivemos resultados muito grandes que nós não temos tempo para relatar. Pois é, doutor, o senhor tocou num ponto muito importante. Eu gostaria de explorar esse aspecto aí. Se o problema se resolve apenas com uma educação sexual formal, que passaria inclusive, por exemplo, pela distribuição e uso de preservativos, ou ainda há espaço na nossa sociedade para se transmitir valores morais, valores éticos, em que talvez esses jovens retardassem, pelo menos,
a sua iniciação sexual. O senhor acha que ainda as religiões podem desempenhar um papel importante nesse aspecto? Eu acho. Eu acho que o trabalho de todos nós teríamos um resultado positivo. Por quê? Eu, em colégio, dando a minha aula sobre isso, eu enfatizo de que o sexo tem que ser realizado com responsabilidade e assumindo todas as suas consequências. Uma afirmativa que nós fazemos de que você não pode proibir o sexo do jeito que está, mas pelo menos alertar de que ele tem que ser feito com responsabilidade, assumindo todas as consequências. É verdade. Porque cria um problema. O problema não se resume só a essas gestações, mesmo quando elas vão, e que bom que todas fossem, afinal de contas, em última instância levadas a termo, se completasse e tal, mas existe um problema posterior, que é aí sim o problema da própria subsistência dessa criança e da mãe, que às vezes é jovem demais. Ela precisaria, muitas vezes, de cuidados dos pais, e ela já se torna mãe, e é muitas vezes abandonada pelo pai, pelo menino, que também desaparece, e essa criança vai acabar sendo criada por avós, que também às vezes não tem condições. Então vejo que é um efeito dominó muito sério, só que eu acho que os pais, as famílias se omitem, né? Porque elas acham que não tem mais controle sobre as crianças. Então hoje em dia, 11, 12 anos estão ficando, e vão ficando. E a família como um todo se desestrutura. Eu acho Perfeito. Que é por aí, né? Se eu tenho um minuto, eu gostaria de citar, eu dei uma aula fora aqui do Paraná, bem longe, aqui no estado longe, e era a faculdade de Direito. Existia um casal que lá estavam, que eram alunos, até de um filho meu, que iam fazer um aborto no outro dia. E a aula foi tão impressionante para eles que os dois saíram de lá e disseram, não vamos matar o nosso filho. Não vamos matar. Não fizeram. Uns meses depois ela me mandou a fotografia e disse, esse é o resultado da sua palestra. E a vida tão interessante que o marido dela morreu poucos meses depois de um acidente aéreo. E ela mandou um recado para mim, assim, ainda eu fiquei com meu filho. Agora, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é o seguinte, é sobre a eutanásia, mais precisamente sobre a ortotanásia, que é a suspensão de certos suportes vitais, né? Quando o diagnóstico médico aponta com clareza absoluta que o paciente, sobre a inutilidade de se manter aquele aparato de aparelhos e medicamentos, né? Muitas famílias enfrentam esse tipo de situação e é muito angustiante, o desgaste emocional é muito grande para elas. Físico também e às vezes até econômico, por que não? Então, cria-se um dilema de consciência. Vamos reter, às vezes até por egoísmo, que as pessoas querem segurar seu ente querido junto a si, né? Ou permitir que a natureza siga seu livre curso e esse espírito seja libertado. Então, como é que fica essa situação? Até que ponto devemos evitar os médicos hoje, e principalmente com essa visão mais humanista e a visão dos médicos espíritas em especial, em relação a esse tipo de liberação e a chamada distanásia, que é manter a vida a qualquer custo, mesmo que não tenha nenhuma possibilidade de sobrevivência, digamos, né? A Associação Médico Espírita do Brasil estudou muito esse assunto, sabe? E nós temos vários trabalhos. Nós aceitamos a ortotanásia. Dentro da ortotanásia, a morte natural do doente. Então, eu estou com o doente em fase final, o meu relacionamento com a família é muito importante, porque a partir daí, a confiança que eles têm em mim e a confiança que eu tenho no que eles vão me dizer, nós tomamos, assim, uma conduta. Quantas vezes eu tirei o doente da UTI e deixei no quarto para ficar com a família? A morte mais natural que a gente possa conseguir. Ele é hidratado, higienizado, quer dizer, todos os cuidados, e vem desencarnar. Tivemos casos tão importantes de ele estar no quarto e a gente tendo uma ideia de que a fase já era bem final, chamar
o padre, chamar um religioso qualquer, e o mais evidente foi o padre acabou de rezar, ele morreu. E uma filha ficou revoltada que eu não fiz massagem cardíaca, não fiz nada. Eu disse, mas minha filha, a coisa mais sublime e digna foi ele acabar de rezar aqui e ele desencarnou, ele partiu. O passe espírita, já contei isso aqui no programa anterior, o senhor sabe que o passe espírita muitas vezes faz o mesmo efeito, né? Eu conheci uma senhora lá em Londrina que ela tinha esse poder, elas chamavam lá para ver se melhorar, fazer alguma coisa, e fazia, né? Só que desencarnava. Ela acabava de fazer a oração, desencarnava. Então ficou aquela imagem, né? A presença de alguém, de um filho que chega, você entendeu? A mãe está naquele fase final. O filho chegou, parece que ele se despede e vai. Liberta em definitivo. O senhor já respondeu, porque eu ia puxar, inclusive, esse aspecto hoje em dia, essa insistência em se manter a vida a qualquer custo, a pessoa respirando, mesmo que totalmente inconsciente e com caráter de irreversibilidade do quadro, mas parece que está havendo até um retorno. Eu ia perguntar isso, se a medicina está se espiritualizando e se humanizando, que não é exatamente a mesma coisa, mas cabe os dois adjetivos aí, digamos. Porque muitos médicos hoje em dia, eles veem, quando se deparam com essa situação, eles perguntam para a família se eles não querem realmente levar o paciente, o doente, para casa, porque ele vai ficar cercado pelo carinho da família e vai descansar tranquilo, né? Enquanto que lá fica entubado, não pode receber visita e tal. Eu acho que é por aí, né, doutor? É por aí. O Alberto Einstein, o hospital maior que tem aí no Brasil, na hora que você dentro do hospital, já existe, se você quer a presença do médico, do pastor, do rabino, quem que você quer. Porque já está havendo uma conscientização entre os médicos que a fé remove montanhas, entendeu? Então, eles já estão aceitando isso de primeira mão, que eu acho que é a espiritualidade ou a espiritualização de um hospital. Tem que mudar, né? Não pode mais haver aquele tratamento muito profissional. Profissional, bem, o senhor está me entendendo, não estou querendo dizer que não deve ser profissional, não. Mas um tratamento frio, né? Muitas vezes, em que não há empatia, ele não vê o cidadão, e principalmente o problema de não ver a pessoa como um todo, corpo, perispírito e espírito, né? Ver só como máquina, então é uma situação. Quando olha o indivíduo como um todo, é bem diferente. Prezado amigo, eu fico muito contente com a sua presença, com os seus esclarecimentos. Eu já queria tê-lo trazido aqui há muito tempo, não houve essa oportunidade, mas felizmente hoje a gente concretizou. Eu quero agradecer pela sua presença, pelos seus esclarecimentos e deixo aí totalmente à vontade para as suas despedidas. Eu agradeço o convite e estou à disposição, em outra oportunidade, da gente conversar mais sobre esse assunto ou mais esses outros que foram colocados dentro da nossa experiência na Associação Médico Espírita do Paraná. Muito obrigado. Queria também agradecer de público ao Dr. Laércio, que é um dos membros da diretoria da Comunhão Espírita Cristã de Curitiba, um dos nossos mantenedores do programa. A gente fica muito agradecido também por essa colaboração. Prezados amigos, nós ficamos por aqui. Nosso Diálogo Espírita volta na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado, um abraço a todos.